Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Anderson Rios, eu sou consultor na indústria moveleira, mas hoje eu tô aqui para nós tocarmos num assunto bastante interessante, já foi motivo de discussão, né, em alguns grupos, e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês em relação à minha posição sobre como eu acho ser a forma correta de começar uma marcenaria, tá? Primeiro, antes da gente falar, eu vou deixar vai ser uma série de vídeos, mas eu vou deixar no primeiro aqui uma solução básica, algo para quem quer começar assim, começar de uma forma sustentável, de uma forma mais saudável. Eu queria falar com vocês sobre o que eu acho da forma correta de abrir uma marcenaria. Quais os motivos que te levam a abrir uma marcenaria, tá? Primeiro, por que é que você quer abrir uma marcenaria? Você já trabalha no setor, você trabalha como empregado e quer abrir o seu próprio negócio, você viu numa oportunidade de negócios uma profissão rentável, o que que te faz querer ter a sua própria marcenaria? Então, acho que essa é uma pergunta muito importante. E aqui eu separei aqui algumas figuras para a gente entender aqui, conversar. Primeiro passo para quem quer abrir uma marcenaria: conversa, visita a marcenaria dos outros, conversa com quem já está no ramo, tem mais experiência, troca informações com essas pessoas, tenta entender as dificuldades do mercado, tá? Não vai querendo abrir de cara assim, achando que você sabe tudo, porque você não sabe tudo. E não ouve só uma opinião, ouve mais opiniões, conversa com mais pessoas a esse respeito. É fundamental que você veja isso. Depois, que é uma questão que gerou bastante divergência. O que você precisa para abrir uma marcenaria? Qual o dinheiro, qual o capital que você precisa investir? Isso se você levar em consideração que você vai ter que comprar as suas ferramentas. Não vamos falar em máquina, vamos falar em ferramenta de trabalho. Tá? Hoje tem muita gente que acha que para ser marceneiro basta você ter um joguinho desse daqui, colocar dentro do carro que você já virou marceneiro. Desculpa, mas você não é marceneiro com isso aqui não. Envolve mais do que isso. Tá? Envolve um pouquinho mais do que isso aqui que a gente está vendo. Né? Você pode, é uma ferramenta de trabalho, mas não é tudo para você abrir a sua marcenaria. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo uma forma de você começar a ganhar dinheiro só com isso daqui e um programa aí para 3D, ou se você não quiser, se você souber fazer, você vai fazer na mão mesmo, mas o importante é esse caminho que a gente vai passar para vocês, tá? Voltando aqui, ó, outro passo fundamental, depois que você já falou, já conversou, já foi lá, já visitou, como é que você vai atrair o seu cliente? Qual o seu público? Gente, esquece, você não vai conseguir atender todos os públicos. Tem pessoas que se dão bem trabalhando com público C, e outras com público B e A, mas assim, você não vai conseguir atender a todos os públicos, tá? Isso esquece. E se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir ir para o próximo passo, que é o quê? Entender como é que são seus concorrentes em potencial, né? Que vem para essa próxima questão aqui. Onde é que você vai abrir a sua marcenaria? É na garagem da sua casa? Nada impede que você abra a sua marcenaria na garagem da sua casa. Você pode sim consolidar o seu negócio, o início do seu negócio pode ser na sua garagem. Você vai evitar de pagar aluguel. Mas aí vamos supor, você trabalha num ponto próximo da sua casa, que é a sua garagem, porém os seus clientes estão no raio, o seu raio de ação é muito grande. Quer dizer, vamos citar aqui geograficamente São Paulo. O cara ele mora ali em Osasco, por exemplo, e os clientes dele são do centro de São Paulo. É vantajoso essa economia que ele está fazendo de repente com o aluguel, o que ele vai pagar de transporte, enfim, todos os custos que tem envolvidos nesse processo. Então, quando você for abrir sua marcenaria, quando você for abrir o seu negócio, pensa nisso. A região onde você está é importantíssimo e vai nortear o seu negócio. Tá? Então, você tem que pensar em economia. Você está começando agora, você é pequeno. Então, se de repente você tem que pensar no frete, será que esse frete é caro? Tem que pensar no seu deslocamento. Você tem que pensar nas despesas como gasolina, almoço. Então, você tem esse dinheiro já reservado para essas despesas, para você passar 2, 3, 4 meses aí sem vender? Ou você vai começar o negócio já com um cliente que você vai
Pegou esse cliente e já vai começar o seu negócio. Isso eu acho muito arriscado, entendeu? Qual que é a sua experiência no setor para que você possa fazer isso? Você sabe realmente trabalhar como marceneiro? Você está apto a desenvolver todas as funções que a profissão exige? Então, isso é um ponto fundamental que você tem que ver. Tá? E vai ter a ver também com o local onde você vai escolher a sua marcenaria. Se você escolheu trabalhar na garagem da tua casa, ou, enfim, no imóvel que você já tem, ou algum parente tem e te cedeu, pensa sempre em trabalhar, atender clientes próximos ao seu ponto de apoio. Isso vai te ajudar muito, vai evitar diversos transtornos como frete, pagar frete caro, às vezes você tem teu carro vai quebrar, enfim, uma série de transtornos você vai deixar de ter se você procurar atender na sua próximo à sua região onde você está. Ok? No máximo, assim, tenta. Vamos supor, se você mora num subúrbio, seu bairro, de repente não é um bairro que comporte o tipo de cliente que você vai atender, você tenta pelo menos trabalhar o mais próximo possível desse bairro. E outra coisa, quanto que você está esperando ganhar com marcenaria? Você sabe realmente quais são os custos do seu negócio? Por exemplo, não estou falando com despesa de você legalizar a sua marcenaria. Nós nem chegamos nesse ponto ainda. Eu estou falando assim, quanto de imóvel eu tenho que fazer para eu ter um salário que vá... Uma retirada, nem vamos falar em salário, uma retirada que vai me sustentar, vai pagar minhas contas, enfim. Você sabe, você tem essa conta na cabeça, isso é importantíssimo você fazer. Aquela conta lá que o marceneiro faz de 3 vezes o material, isso é furado, tá? Isso não existe. A gente já comprovou isso aí, que isso aí é uma furada. Então, pensa bastante nisso antes de pensar em abrir as portas do seu negócio, tá? E se lembra, se você for uma marcenaria pequena, você não vai ter férias, tá? A empresa é você. Então, você parou para descansar, a marcenaria não está produzindo. Você não vai conseguir viajar, você não tem uma série de problemas que você vai ter que estar atento a isso, tá? A sua empresa depende única e exclusivamente de você, ok? Você vai conseguir tocar a sua empresa apenas com você? Você vai precisar de um ajudante? Quanto é que você pretende pagar para esse ajudante? Aonde você vai encontrar esse ajudante? Porque se você abrir a sua marcenaria dependendo única e exclusivamente da sua mão de obra, você tem que pensar que você vai ter que projetar. Aliás, vamos do início do ciclo. Buscar o cliente, atender o seu cliente, fazer o desenho ou terceirizar, enfim, se virar para mostrar o desenho do móvel para o seu cliente, porque hoje o mercado exige, dificilmente você vai conseguir vender seu móvel sem desenho, ok? Ir lá fazer a compra, né? Você vai ter que fazer a compra, você vai ter que produzir, você vai ter que transportar e você vai ter que montar. Será que após ter feito todas essas operações no mês, você está apto a ganhar dinheiro com a marcenaria? Isso é um ponto fundamental que você tem que ver. Tá? Aí o pessoal me pergunta, Anderson, tem como burlar isso? Tem como começar de uma forma menos traumática? Tem. Se você souber fazer uma listagem de peças, tá? Se você souber fazer uma listagem de peças, muitas empresas hoje, ó, eu tentei entrar no site da Léo Madeiras aqui, que é uma das maiores aqui em São Paulo, mas o site deles ele está fora do ar. Então entrei aqui numa outra empresa que também presta serviço, tá? Que a gente tem falado muito. Que serviços são esses? São corte de chapas, tá? O que consiste o corte de chapa? Você leva na madeireira uma lista de peças daquele móvel que você vai fazer mediante o projeto que você já fez. Você vai tirar a sua lista de peças e essa madeireira pode dar para você o seu móvel já cortado, nas medidas que você pediu e já bordeado. E você só vai executar a montagem na casa do cliente. Algumas empresas até furações eles oferecem, tá? Algumas também oferecem projetos, só que o projeto é imagem só, tá? Ele não é um projeto detalhado. Você não vai achar numa empresa um projeto com detalhamento técnico, tá? Então você vai achar um projeto assim, imagem, vai ser uma ferramenta para vender, mas você vai ter que detalhar o seu projeto. Então é importantíssimo que você se profissionalize nesse aspecto para você saber o que você vai vender e a partir daqui você conseguir prestar um serviço para o seu cliente. Aí, o que acontece? Se você dominar aqui como realizar uma listagem correta,
de peças, você pode encomendar o corte das chapas na madeireira e você pode já encomendar o serviço aqui de laminação de borda ou de bordo, tá? Esse serviço tem custo, geralmente é um custo, se você levar em consideração, às vezes acaba sendo mais barato do que você investir numa máquina pequena, manual aí que tende a não te atender. Ela te atende no primeiro momento, mas logo você vai perceber que ela não vai te atender tanto quanto você queria. Então aqui eu vou fazer uma sugestão, eu não estou me apegando aqui, tá? A nenhum programa, não é esse o intuito aqui. Né? Não vou nem citar o nome do programa que eu uso, que é para as pessoas não falarem, o Anderson está querendo falar do tal do programa. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria prático e rápido você conseguir gerar uma listagem de peças, mandar para a madeireira e montar na casa do seu cliente. Tá? Isso te proporcionaria começar o seu negócio a um custo muito baixo, tá? E porém com uma qualidade de produto muito boa, se você dominar a montagem do móvel, é claro, né? Então o que acontece? Outra coisa também está a salientar, o plano de corte da marcenaria, muitas vezes a gente acha que eu tenho um programa lá que vai fazer o programa A, o programa B, que já me dá o aproveitamento de corte. Eu vou levar na madeireira, vai dar exatamente aquilo. Não dá. Tá? Por que não dá? As madeireiras têm um tipo de máquina diferente da que muitas vezes você usa. É a seccionadora. Então, o algoritmo de corte, que é o algoritmo que vai calcular quantos cortes cabem na chapa, ele é diferente para uma seccionadora grande com pinça, que geralmente as madeireiras usam, para a esquadrejadeira que você usa aí na sua marcenaria, aqueles que já têm esquadrejadeira. Então, muitas vezes, o plano de corte da madeireira pode ter um aproveitamento menor do que o seu teria. Por quê? Porque a peça se movimenta menos. Tá? Algumas madeireiras, como a Léo, que tinha antes seccionadoras verticais, elas conseguiam um aproveitamento por sob medida muito bom, mas empresas que têm a seccionadora horizontal de pinça, essas vão ter um aproveitamento um pouco menor. Isso o marceneiro tem que estar atento também na hora de fazer, tá? O que acontece? Qual que é a vantagem hoje de você saber fazer um bom plano de corte? Se você tem um programa, estou aqui na área de trabalho do programa. Estou até omitindo o nome para que vocês não... Pra gente não... que, como eu disse, não é o foco. Se eu coloco aqui, se eu já tenho pensado como é o produto que eu vou vender, eu já posso pré-configurar nesses programas o meu produto. E eu vou ter aqui, por exemplo, vou fazer um balcãozinho aqui. Tá tudo aqui já pré-configurado. Nessa questão aqui, vamos imaginar que o marceneiro já tem a cultura de trabalhar em módulos, tá? Que a gente está concorrendo em MDF. Vim aqui. Já vou fazer a pedra. Vamos imaginar que essa situação aqui é o que acontece na hora com o seu cliente, tá? Eu vou fazer aqui esse balcão e vocês vão ver que a partir daqui eu já vou ter uma listagem de peças bem precisa a partir daqui. Só vou centralizar aqui. Aqui eu mudo o modelo dele, eu quero aqui o puxador que o pessoal gosta, né? Porta, madeira, que é o mais comum, tá? Eu vou colocar o que tem mais comum aqui no mercado. A gente não, como eu digo, a gente não tá aqui ensinando o programa. A gente está dando uma dica de como você pode começar o seu negócio sem investir, porém de uma forma que vai te dar rentabilidade. Então aqui, eu vou fazer a pedra aqui rapidinho também. Aqui, hoje eu não consigo conceber a gente fazer um projeto hoje e vender, né? Conseguir vender móveis sob medida sem o projeto. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Tá? O cliente hoje ele já tem essa cultura de ver o 3D do projeto. Então dificilmente o marceneiro vai conseguir fazer isso. Tá? Então você realmente precisa. Então não significa que você vai ter que comprar o programa. Você pode terceirizar na madeireira. A vantagem de você ter o programa
é que aquela listagem que ele gera vai te poupar bastante tempo, então você não vai precisar ficar escrevendo isso à mão. O programa já vai gerar, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tô fazendo, escolhi aqui um balcão simples, tá? Mas poderia ser algo mais complexo. É que eu não quero tornar um vídeo maçante, tá? Não é aquela coisa chata que, sabe, toda hora você tem um vídeo muito longo. Não é isso que a gente quer. É importante a gente discutir como que eu posso uma saída para começar o meu negócio de uma forma onde eu vá ganhar dinheiro, né? Ó. Então aqui, vamos supor que você fez na frente do seu cliente aqui o projeto. Ele colocou aqui a cor da pedra. Vou colocar um verde ubatuba aqui, né? Todo mundo gosta. Ó, tá aqui. Pronto. A partir daqui, se eu já tenho... Isso aqui é para a cultura do módulo, que se eu não tivesse... Tá? Se eu não tivesse os módulos daqui, ó, mostrei para o meu cliente. Tá aqui as gavetas. Abri a porta, mostrei tudo mais. Se eu sou um usuário desses programas aqui, já tenho ele todo configurado, a partir daqui o que eu vou gerar? Ele me gera essa listagem aqui, ó, que são tudo o que eu vou usar nesse gabinete. E com essa listagem aqui em mãos, e se o projeto estiver bem feito, se o seu programa estiver certinho configurado, eu posso fazer duas coisas. A partir daqui eu já posso gerar os preços, né? Eu já posso gerar os preços a partir daqui, tem um orçamento, já me poupou tempo. E aqui eu posso exportar para um plano de corte. No caso, esse que eu vou abrir agora é o plano de corte desse programa específico, mas poderia ser qualquer outro. Por que o plano de corte aqui é importante, já que ele não vai servir, não vai ser o mesmo lá da madeireira, né? Para quem está começando, para quem vai usar essa modalidade aí de comprar das madeireiras, cortado e fitado. Porque ele me dá uma aproximação de chapas, eu tenho uma aproximação bem real do que vai ser usado de chapa, de dobradiça, enfim, né? de todas as questões. Ele vai me dar aqui, no caso, nesse caso aqui específico, eu tenho uma listagem, inclusive de compra, né? Eu teria aqui uma lista de compras e ele me daria tudo que eu preciso aqui, né? Com o modelo, tudo certinho. Então, a partir daqui, com essa listagem aqui em mãos, eu posso vir aqui agora na madeireira, sentar com o meu vendedor e aí ele vai me fazer o plano de corte. Eu já vou pegar essa chapa, todas essas peças cortadas, filetadas, e aí eu consigo, com isso aqui, fazer a execução desses móveis na casa do cliente. Tá? É claro que aí você tem uns outros dispositivos aqui que eu vou mostrar no decorrer do tempo, que são bastante úteis, né? Tem vídeos meus que falam sobre, que ajudam muito a pessoa a montar lá na hora. Mas é uma alternativa economicamente viável, possível para quê? Para o pequeno, o cara que de repente é montador ou marceneiro e quer começar o seu negócio, concorrer com as lojas de planejado, tá? Mas uma coisa, gente, que é fundamental, tá? A clandestinidade não é o melhor caminho, porque você, uma hora ou outra, você vai precisar de crédito, você vai precisar comprar um pouco mais de material, você vai crescer, e ao crescer, qualquer comércio vai te exigir crédito, né? Tem um nome para crédito. Hoje está reduzindo muito as madeireiras que estão pegando o cheque do cliente e aceitando esse cheque diretamente como forma de pagamento. Tá? Então, quanto mais precário for isso, menor vai ser a sua rentabilidade, a sua lucratividade. Então, gente, eu espero que com isso,
tá? Isso aqui vai funcionar tanto para dormitório, para gabinete. Eu só quis pegar o gabinete como exemplo porque é algo mais rápido, né, para a gente fazer. E esse processo da listagem de peças, você pode também construir, ó. A pessoa fala, mas e se eu não quiser trabalhar em módulo? Você pode construir o gabinete peça a peça. O importante vai ser o quê? Você saber fazer essa listagem aqui, ó. Se você souber como fazer essa listagem, se você entender como funciona o seu móvel, que é o que nós vamos fazer no próximo vídeo, você consegue comprar, consegue poupar tempo e vai ter uma ferramenta para concorrer com as grandes madeireiras, tá? Não é difícil, requer alguns padrões, que é algo que a gente defende há algum tempo, né? Marceneiro, ele pode ter padrão e não engessar a sua produtividade. Então, é algo muito tranquilo de se fazer desde que você saiba o que você está fazendo. Mas em primeiro lugar, vamos recapitular. Vai abrir tua marcenaria? Conversa, discute, visita outras marcenarias, entenda como é esse negócio, converse com os donos da marcenaria para saber sobre a rentabilidade, se realmente o mercado está favorável ou não. Tá? Não vai pela cabeça de uma só pessoa, não. Que tipo de cliente que você vai trabalhar? Qual o tipo de cliente que você, o perfil, combina? Né? Como que você vai fazer para atrair esse cliente? Você vai vender o quê? A qualidade do produto ou você vai brigar no preço? Se você for brigar no preço, vai te sustentar o seu negócio? Então pensa bastante nisso. Tá? Espero que esse vídeo a gente comece uma discussão saudável, sirva para esclarecer alguns pontos. E no decorrer dos próximos a gente vai trabalhando de uma forma melhor. Tá bom? Um forte abraço e